Os presidentes dos Estados Unidos. A influência destes homens poderosos pode estar ligada a uma raça alienígena? De acordo com ufólogos, as decisões que moldaram o nosso planeta podem ter vindo de outro mundo. O que os presidentes podem ter escondido do público? There's always things like that going on. Flying saucers, and they've had other things, you know. De OVNIs em Washington a uma reunião presidencial com extraterrestres. O presidente Harry Truman revelou ao povo americano que os OVNIs são reais. Hoje, vamos revelar como criaturas de outros mundos podem ter influenciado os presidentes americanos. Is not an alien force already among us? Venha conhecer os segredos de presidentes e alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Valley Forge, na Pensilvânia. É o inverno de 1777, o auge da Guerra de Independência Americana. O general George Washington lidera um batalhão ferido, deixando uma trilha de sangue na neve. Naquele inverno terrível, no Valley Forge, durante a Revolução Americana, George Washington, que estava desencorajado com o estado das suas tropas, foi à floresta para rezar. E naquela floresta, Washington viu o que só pode ser descrito como um fenômeno extraterrestre. Em 1880, o National Tribune publica o relato de um dos homens de Washington. Nele, o soldado afirma que Washington foi abordado por um ser estranho na floresta. De acordo com a história, a criatura mostrou a Washington um mapa dos Estados Unidos. Sobre ele, caíram gotas de água. Em cada gota, emergiu uma cidade. Uma visão dos Estados Unidos que surgiriam nos séculos seguintes. A segunda visão que Washington teve no Valley Forge foi ainda mais estranha. Washington disse que viu na floresta um globo verde flutuante, do qual saltaram criaturinhas, pessoas pequenas. Washington disse que provavelmente eram membros de uma tribo de índios local. Mas por que eles saltariam de um globo verde flutuante? Criaturas extraterrestres visitaram o primeiro presidente dos Estados Unidos? Neste retrato de Washington, um objeto brilhante parece flutuar acima de um globo terrestre. Teriam alienígenas influenciado não apenas este fundador da nação, mas outros também? Baton Rouge, na Louisiana. De acordo com um relato publicado em 5 de abril de 1800, o presidente Thomas Jefferson e seu assistente viram algo inexplicável sobrevoar suas cabeças e cair na terra. O assistente de Jefferson disse que era um OVNI. Ele tinha 20 ou 25 metros de comprimento e estava a uns 180 metros de altura. O objeto seria do tamanho de uma casa e vermelho escuro. Depois de sobrevoar os dois por 15 ou 20 segundos, ele desapareceu atrás de uma montanha e eles ouviram um grande estrondo e sentiram um tremor no solo. O que quer que o objeto fosse, ele seguramente caiu na terra. Uma investigação posterior informa a Jefferson que a superfície da Terra estava rachada e muito queimada. Poderia este relato, como muitos ufólogos acreditam, ser o primeiro encontro de um presidente com um OVNI acidentado, mas não o último? A descrição de Washington de seus dois encontros no Valley Forge e a descrição de Jefferson para William Dunbar de um avistamento e da queda de um OVNI na Louisiana em 1800, relatada em 1801,
abrem as portas para uma série de eventos futuros relatados por presidentes dos Estados Unidos relacionados a OVNIs. Nos séculos seguintes, os Estados Unidos prosperam e milhares de americanos relatam objetos inexplicáveis no céu. Los Angeles, 1895. Os Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial. Roswell, em 1947. Os encontros com OVNIs e alienígenas se espalham pelo país. E a população tem medo. Em 1952, houve um aumento de encontros com OVNIs em todo o país. Foi uma verdadeira onda de OVNIs. De costa a costa, os OVNIs apareciam em quase todo o lugar. Ele fica conhecido como o Ano dos OVNIs. Muitos descartam as histórias como paranoia da Guerra Fria. Mas um evento-chave desafia os céticos que perguntavam por que os alienígenas não aterrissam no jardim da Casa Branca. Em julho de 1952, eles quase o fazem. Desde a fundação dos Estados Unidos, presidentes americanos fazem contato com alienígenas e avistam OVNIs nos céus do país. Poderia haver uma ligação importante entre uma presença alienígena e os líderes do mundo livre? Se extraterrestres viessem à Terra, especificamente aos Estados Unidos, e aterrissassem aqui e quisessem entrar em contato, eles provavelmente iam querer falar com o líder dos Estados Unidos, o comandante-em-chefe das Forças Armadas. Como resultado destes encontros, presidentes americanos podem ter mudado os rumos do país e até do mundo. Mas em 1952, um fenômeno desperta o medo do público quando o país, sob o comando do presidente Harry Truman, recebe um visitante alienígena em sua capital. Arquivo confidencial. A invasão alienígena da Casa Branca. Em 1952, houve um aumento de encontros com OVNIs em todo o país. Foi uma verdadeira onda de OVNIs. De costa a costa, os OVNIs apareciam em quase todo lugar. Mas em 1952 ocorreu um evento realmente histórico nos céus de Washington. Cidade de Washington. Às 11h40 da noite de 19 de julho de 1952, um controlador de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Washington avista 7 objetos não identificados ao sudoeste da cidade, no radar. De acordo com o controlador de tráfego aéreo que rastreou os objetos sobre a capital, eles se moviam de forma errática, diferente de qualquer aeronave conhecida. Os objetos se posicionam sobre o Capitólio, o Pentágono e a Casa Branca. Os objetos sobre a capital em Washington causaram muito pânico e medo. Sejamos francos, o exército não tinha uma explicação e era uma ameaça extrema ao presidente dos Estados Unidos, ao nosso Congresso e aos nossos políticos em Washington. Testemunhas calculam que os objetos se movem a 160 km por hora, alcançando até 11 mil km por hora, enquanto vagam livremente sobre Washington. Após o incidente, o presidente Harry Truman exige respostas para a questão dos discos voadores. Não foi uma aparição qualquer em um lugar isolado do deserto. Foi uma formação de OVNIs sobre a cidade de Washington. E num momento de extrema franqueza, diante da imprensa, o presidente Harry Truman revelou ao povo americano que os OVNIs são reais. Did the Joint Chiefs of Staff talk to you about these unidentified flying objects? Oh, yes, we discussed it at every conference that we had. There's always things like that going on. A Força Aérea lança uma investigação sobre os OVNIs chamada Projeto Blue Book. Mas após 17 anos de pesquisa, ela conclui que os OVNIs são facilmente explicáveis. O programa é encerrado abruptamente em 1969. Most of what we're dealing with in these reports is almost certainly fantasy. Seria o projeto Blue Book apenas uma estratégia do governo para aplacar os medos do público? Muitos passaram a acreditar, especialmente depois daquilo, que os OVNIs são reais e que são acobertados pelo governo. Na verdade, algumas histórias indicam que presidentes do século XX não apenas sabiam da existência de alienígenas, como tinham os corpos para prová-la. Inverness, na Flórida, fevereiro de 1973.
O presidente Richard Nixon chega ao buraco número 18 do clube de golfe Inverness. Ele está lá com seu amigo, o ator e comediante Jack Gleason, para a abertura de um torneio de golfe beneficente. Mas, de acordo com a história contada pelo oficial de segurança da Força Aérea, Larry Warren, o evento seria o início de um encontro presidencial com alienígenas. Gleason era um ufólogo fanático e ele disse que pressionou Richard Nixon a falar sobre OVNIs, contar o que o governo sabia. E supostamente, de acordo com Larry Warren, Gleason continuou insistindo para que Nixon mostrasse um OVNI, mostrasse o corpo de um alienígena, mostrasse algum tipo de prova. E Nixon recusou. De acordo com Warren, Gleason depois confessaria que Nixon finalmente cedeu e revelou um segredo extraterrestre. Nixon, perto da meia-noite, apareceu na casa de Jack Gleason dirigindo seu carro particular, sem serviço secreto, sem segurança. Ele mandou Gleason entrar e disse: "Você quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar." Eles foram até a base da Força Aérea Homestead, passaram pelo segurança e o presidente mostrou a Gleason restos mortais de extraterrestres, alienígenas conservados no que Jack Gleason descreveu para Larry Warren como geladeiras de refrigerante. O presidente americano guarda muitos segredos. Talvez nunca fique claro se a história de Nixon e os corpos extraterrestres é verdadeira. Mas podemos ter provas de que um presidente se encontrou com alienígenas vivos. A seguir. Desde a fundação dos Estados Unidos em 1776, um dos maiores mistérios da humanidade envolve os seus presidentes: o enigma dos OVNIs. As pessoas realmente acreditam, e várias pesquisas e enquetes nacionais comprovam isso, que o governo guarda segredos do povo americano sobre não apenas a existência de OVNIs, mas sobre o envolvimento do governo com os OVNIs. Alguns presidentes alegam não ter nenhum conhecimento dos segredos extraterrestres da nação. If the United States Air Force did recover alien bodies, they didn't tell me about it either, and I want to know. Mas muitos presidentes modernos testemunharam eventos que os inspiraram a dividir suas experiências com o público. Especialmente aquele chamado por alguns de presidente dos OVNIs, Jimmy Carter. Leary, Georgia, 1969. 2 anos antes de Jimmy Carter se tornar governador do estado e depois presidente dos Estados Unidos, ele está fazendo um discurso em uma escola local quando um dos presentes aponta uma luz estranha no céu. Aquilo afetou Carter profundamente, porque além de se lembrar do evento e falar sobre ele anos depois, ele fez questão de comunicar o Departamento Internacional de OVNIs, que investigava esse tipo de fenômeno na época. Em seu relatório oficial, Carter diz que o objeto emitia luz e sua cor alternava entre vermelho, azul e de volta para o branco. Estima-se que o evento foi testemunhado por 10 a 12 pessoas. No entanto, Carter não foi o único. Seu sucessor Ronald Reagan alega ter visto um OVNI e leva suas ideias sobre uma invasão alienígena até as Nações Unidas. Em 1974. Nos céus da Califórnia, o futuro presidente, governador Ronald Reagan, voa rumo a Bakersfield em seu jato Cessna, quando avista um objeto estranho pela janela. Quando o governador Ronald Reagan estava indo para Bakersfield, na Califórnia, ele viu um OVNI ao lado de seu jatinho Cessna. O piloto, um ex-militar, também viu e afirmou que o objeto ficou lá por vários minutos, pairando ao lado da nave, até disparar céu afora e desaparecer completamente. Reagan admitiu que pesquisava OVNIs em seu tempo livre. Ele acreditava em extraterrestres. E para o homem que se tornaria presidente, aquela era uma nave real não identificada e possivelmente alienígena.
Uma lição que, para ele, podia beneficiar o mundo inteiro. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Talvez o encontro presidencial mais importante de todos não seja o avistamento de um OVNI, e sim uma conversa entre um presidente americano e um extraterrestre aqui na Terra. Um contato tão importante que pode afetar a vida de todos os homens, mulheres e crianças, se for comprovado. Eisenhower foi uma figura extremamente importante na história do país. Ele foi um estrategista militar muito poderoso e respeitado. Ele lutou na Segunda Guerra, era um herói. O país venerava Eisenhower. De acordo com os ufólogos, o presidente Eisenhower foi convocado para tratar com líderes alienígenas em mais de uma ocasião. Mas apenas um destes eventos coincide com a aparição de uma possível nave extraterrestre. O local: a base da Força Aérea Holloman, no Novo México. A data: 16 de outubro de 1957. E os convidados: uma raça alienígena conhecida como os Cinzentos. Foi um evento conhecido como aterrissagem de Holloman, no qual uma nave em forma de disco aterrissou na base da Força Aérea Holloman, em frente à Força Aérea 1. E ocorreu uma reunião na própria pista. Em 16 de outubro de 1957, o presidente Dwight D. Eisenhower supostamente se reúne com extraterrestres na esperança de firmar um acordo. A única evidência que temos de todo esse incidente de Holloman é uma foto tirada daquele dia, supostamente de um OVNI sobre a base da Força Aérea Holloman. É uma foto comprovada. Então, se a foto é real, é possível que tenha ocorrido um encontro naquele dia na pista. Talvez nunca fiquemos sabendo quanta influência os alienígenas tiveram sobre os fundadores dos Estados Unidos ou os seus governantes recentes. Mas se algum desses encontros for verdadeiro, uma coisa é certa: os líderes do mundo livre podem ter a ajuda de algo que não pertence a este mundo. Versão brasileira, Vox Mundi. Extraterrestres caminham entre nós? O homem realmente pisou na Lua? O governo opera armas ultra-secretas e legais debaixo do nosso nariz? Há evidência de que a NASA pode ter adulterado as fotos. Conspirações sempre fizeram parte da nossa história e do nosso folclore. De planos absurdos alimentados pela paranoia, a casos documentados que parecem terríveis demais para serem reais. A coisa toda foi uma farsa total e completa. De rastros de aviões a Jesus e Kennedy. Uma contagem regressiva com os acobertamentos e planos secretos mais famosos da história, revelando as 10 maiores conspirações de todos os tempos. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 20 de julho de 1969. Neil Armstrong e Buzz Aldrin realizam o maior feito na história da humanidade. Será? O número 10 da nossa contagem regressiva é a fraude da viagem à Lua. O ano é 1974. 2 anos após a última viagem à Lua com a Apollo 17. Um pequeno livro independente é lançado com o título Nós Nunca Fomos à Lua, a farsa de 30 bilhões de dólares. Um dos primeiros a questionar publicamente a versão oficial da NASA. Existe a teoria de que Stanley Kubrick forjou a viagem à Lua num estúdio. De acordo com o livro, os astronautas eram meros atores em um cenário.
parte de uma fraude para que os Estados Unidos pudessem alegar vitória na corrida espacial. Estávamos tão envolvidos com a corrida espacial que qualquer vitória aumentaria o moral. Há evidência de que a viagem à Lua nunca aconteceu? Inconsistências nas fotografias da missão. A falta de poeira durante a aterrissagem. Registros e transmissões de rádio incompletos ou suprimidos. Se eu trabalhasse para a NASA, eu diria: olha a evidência. Se você não acredita nisso, você não acredita que o Sol vai nascer amanhã. Apesar de todas as provas em contrário e explicações pacientes de especialistas e engenheiros, de 10 a 25% da população ainda não acredita que nós fomos à Lua. Uma traição impensável da confiança do público. Um acobertamento desastrado. Documentos que expõem todo o caso vergonhoso. A 9ª maior conspiração da história é o projeto MKUltra. O programa MKUltra era o principal projeto de pesquisa da Agência Central de Inteligência em termos de controle mental. O MKUltra surge em 1953, criado pelo diretor da CIA, Allen Dulles. O programa incluiria o uso de doses cavalares de alucinógenos, terapia de choque e outras tentativas de lavagem cerebral. Coisas horríveis foram feitas. Vítimas inocentes receberam doses enormes de drogas, incluindo a própria equipe que trabalhava no projeto. Pessoas foram drogadas com LSD e outras coisas. Alguma informação foi obtida a um enorme custo humano. As vítimas dos experimentos são tanto civis quanto militares. Muitas delas alheias à própria participação. Uma delas é a esposa de um membro do parlamento canadense. Nos anos 70, notícias sobre o programa secreto da CIA começam a vazar. A companhia tentou apagar de tudo. Eles destruíram a maioria dos documentos. Cerca de 20 mil páginas sobreviveram porque foram arquivadas por engano como informação financeira pela CIA. Elas foram divulgadas nos anos 70 em uma audiência do Congresso e, finalmente, as informações sobre o MKUltra vieram à tona. Um capítulo sórdido da história americana é encerrado em 1977, mas o estrago está feito. Não apenas a reputação da CIA, mas as milhares de vítimas do MKUltra. Considerada por muitos o delírio de fanáticos, esta base ultra secreta revelou-se absolutamente real. Por isso, é a 8ª maior conspiração da história, Área 51. A Área 51 é uma instalação militar ultra-secreta que fica a 150 quilômetros ao nordeste de Las Vegas, Nevada. O governo americano admite oficialmente a existência da Área 51 em um documento de 1995. A confirmação serve apenas para alimentar as especulações. Eles dizem que testam tecnologia ultra-secreta, mas não entram em detalhes sobre o que acontece dentro das instalações deles. De viagem no tempo ao teletransporte, as supostas atividades da Área 51 parecem limitadas apenas pela nossa imaginação. Desde que os boatos sobre a Área 51 começaram a circular, vêm surgindo pessoas alegando que trabalharam lá, realizando várias operações, incluindo a engenharia reversa de tecnologia extraterrestre. Isso é só o começo. Quando voltarmos, 2 conspirações que podem destruir o mundo e outra que pode um dia dominá-lo. Arquivos confidenciais. Nós estamos revelando as 10 maiores conspirações de todos os tempos. Seu nome completo: Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Mas a conspiração número 7 é mais conhecida por sua sigla, HAARP. O HAARP é uma instalação de 14 hectares que abriga um conjunto de mais de 160 antenas todas interligadas. Ele tem um transmissor de 3.600.000 watts que dispara ondas de frequência extremamente baixa contra a nossa ionosfera. De acordo com o governo, o HAARP é apenas uma estação de pesquisa para o estudo da ionosfera e seus efeitos sobre a transmissão de ondas de rádio. Mas, de acordo com uma patente que muitos acreditam ter relação com o projeto, essa não é toda a verdade. A
A patente cobre todo tipo de aplicação militar. Ele pode ser usado como dispositivo de alerta e, diz bem aqui, injeta níveis inéditos de energia na ionosfera da Terra. Estamos falando de uma arma e é interessante notar que nessa patente eles descrevem em detalhes como ele pode ser um dispositivo para a manipulação do clima. Seja controlando o clima ou a mente das pessoas, o HAARP já foi acusado por seus detratores de afetar o meio ambiente de formas imorais e prejudiciais. Com a manipulação climática, poderíamos transformar um dia nublado em um dia de sol em um dia chuvoso e até criar um tornado no meio do nada, se assim quiséssemos. Também diz bem aqui, ele pode abrir buracos na atmosfera. São buracos que permitem a passagem de radiação solar para, literalmente, fritar o inimigo. Aquecedores ionosféricos similares existem na Rússia, na Noruega e em Porto Rico. Muitos especialistas temem pelo pior, dado seu potencial destrutivo. Talvez um dia eles tentem controlar o clima de forma exagerada e alterem a natureza. Se isso acontecer, e não há como impedir, nós enfrentaríamos a fúria do planeta Terra. Em se tratando de conspirações governamentais que afetam a atmosfera, nenhuma é mais temida ou discutida do que a sexta maior conspiração da história: as trilhas químicas. As nuvens finas já fazem parte da paisagem em todo o mundo. E alguns cientistas temem o seu potencial destrutivo. Acredita-se que essas trilhas são nuvens químicas de algum tipo que o exército pode estar despejando na nossa atmosfera. Por quê? Não sabemos. O que é? Também não sabemos. O governo alega que está apenas borrifando óxidos metálicos na atmosfera, apenas para propósitos de pesquisa e que não é nada prejudicial. Então existem duas versões sobre isso. Uma é a do governo. Não estamos fazendo nada de errado, é apenas pesquisa. Do outro, temos os teóricos da conspiração que dizem que o governo está testando uma arma. Da aceleração do aquecimento global à realização de experimentos de guerra biológica, não existe um consenso entre os teóricos da conspiração sobre o verdadeiro motivo. Em 2001, 4 agências governamentais divulgaram um relatório conjunto negando a existência das trilhas químicas, o que apenas alimentou a desconfiança do público. Na verdade, eles propuseram uma lei dizendo que o exército podia espalhar, abre aspas, esporos inofensivos na atmosfera para testes. Isso está registrado, é comprovado. O senador Denis Kucinich propôs legislação cuja linguagem proibia as trilhas químicas em 2001. A referência às trilhas químicas foi cortada e a proposta sequer foi votada. Se isso não tem cara de conspiração, eu não sei o que mais tem. Desde os primórdios da história registrada, as massas questionaram os motivos dos poderosos. O que nos leva à quinta maior conspiração de todos os tempos, a nova ordem mundial. I hereby declare this to be an unlawful assembly. We have before us the opportunity to forge a new world order. Sociedades secretas formadas pelos ricos e poderosos de todo o mundo são acusadas há séculos de terem um plano secreto para dominar o mundo. Um dos grupos mencionados com mais frequência é a maçonaria. Quando a pedra fundamental do Capitólio foi lançada, George Washington estava lá usando a vestimenta maçônica. Então a influência maçônica existia, mas a grande questão é a sua profundidade. Os símbolos da sociedade secreta estão nas notas de dólar e nos monumentos americanos. Da placa comemorativa da Estátua da Liberdade ao olho que tudo vê no verso da nota de $1, essas referências simbólicas estão em toda a nossa cultura. Por que as pessoas deviam se preocupar com uma nova ordem mundial, entre aspas? Bom, eles controlam o suprimento monetário, eles controlam os exércitos, eles controlam a produção de alimentos, eles controlam o clima do planeta. O problema da nova ordem mundial é quem votou nela, a quem ela responde e de onde ela surgiu. Estas sociedades podem ter rituais e cumprimentos secretos diferentes, mas para muitos, elas têm um único objetivo: uma nova ordem mundial. A seguir, uma conspiração de mais de 2000 anos e a evidência surpreendente que chocou o mundo. Setembro de 2012.
Um pequeno fragmento de pergaminho reacende uma polêmica milenar. A quinta maior conspiração da história. Jesus era casado? Se estamos falando de um documento cópita do século IV, o documento pode muito bem ser legítimo. Há 2 milênios, fiéis e tementes discutem a verdadeira natureza de Jesus Cristo e Maria Madalena. A grande questão é se Jesus teve uma esposa e criou filhos ou não. Nós não sabemos tudo sobre Jesus. Quem sabe ele teve. Se Jesus teve mulher e filhos, isso significa que a sua linhagem pode continuar até hoje. É uma ideia que incomoda muitos cristãos. Os padres fazem um voto de castidade para honrar a Cristo. Mas se Cristo teve uma esposa, um dos pilares básicos do sacerdócio torna-se inválido. O papiro recém-descoberto foi declarado falso pelo Vaticano. Mas isso é exatamente o que os teóricos da conspiração esperavam que eles fizessem. 1947, uma cidade pacata do sudoeste americano. Até uma noite fatídica em que o seu nome torna-se sinônimo de segredos e conspirações. Em terceiro lugar, Roswell, no Novo México. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Todo mundo já ouviu falar de Roswell. Em 7 de julho, um misterioso acidente no deserto assusta os habitantes da cidade. De acordo com relatos, soldados, bombeiros e moradores viram os destroços de uma aeronave extraterrestre e o que pareciam ser seus tripulantes mortos. Notícias de rádio e jornal da época confirmam os eventos incríveis. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Nos dias seguintes, os militares alteram sua versão do incidente. A primeira notícia foi que a Força Aérea tinha capturado um disco voador, mas eles negaram a história 12 horas depois e disseram que era um balão meteorológico. Especialistas discordam até hoje sobre o que aconteceu naquela noite. Nas nossas pesquisas, nós ouvimos mais de 600 testemunhas oculares dizendo que não era um balão, que elas tinham visto extraterrestres. Mais de 60 anos depois, os fatos continuam acobertados e a polêmica não para de crescer. 30 de abril de 1945. Enquanto Berlim é bombardeada na superfície, o ditador mais detestado da história tira sua própria vida. Pelo menos, é o que ele quer que pensemos. A segunda maior conspiração de todos os tempos, a morte de Adolf Hitler. A versão oficial diz que Hitler deu uma pílula de cianureto à sua esposa Eva e se matou com um tiro na cabeça. Quando Hitler caiu, os soviéticos finalmente chegaram ao bunker onde o Hitler e sua esposa estavam escondidos. Eles acharam um corpo queimado com gasolina. Os soviéticos disseram que o dentista de Hitler confirmou que era Hitler, usando os registros dentários dele, mas não sabemos se Hitler realmente morreu naquele bunker. Hitler pode ter sobrevivido à guerra e desaparecido? Para alguns especialistas, não só é possível, como provável. Uma história interessante. O U-530 era um submarino nazista que apareceu na Argentina 2 meses após o final da guerra, sem nenhum tipo de manifesto. O U-530 prova que, de alguma forma, eles escaparam da Alemanha nazista. Eles sobreviveram por 2 meses no mar. Aonde eles foram? Quem eles tinham a bordo? O próprio Hitler foi tirado de lá e foi parar em Buenos Aires depois da guerra? Mensagens para o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, divulgadas recentemente, alimentam as especulações. Após a morte de Hitler, houve muitos relatos de encontros. O FBI acabou compilando um grande arquivo dessas coisas. O tamanho do arquivo do FBI sugere que o FBI achava que Hitler podia estar vivo. Montagens do FBI depois da guerra, retratando um Hitler mais velho e sem o bigode, levam muitos a acreditar que os Estados Unidos sabiam que Hitler não estava morto. Existiam relatos vindos de todo o planeta de que Hitler foi avistado. Ele viveu por anos, talvez até décadas, após a queda do Terceiro Reich. A seguir,
Você já viu conspirações do governo e espaçonaves extraterrestres? Se você acha que sabe qual é o número 1, está enganado. Eu reuni... Do controle climático ao controle da mente, passando pelo domínio global, nenhuma conspiração é tão arraigada no subconsciente americano quanto a número 1 da nossa lista: o assassinato de John Kennedy. As teorias nunca vão desaparecer até nós sabermos a verdade. Um ex-fuzileiro, um rifle, 2 tiros quase impossíveis. A posição oficial do governo americano? Oswald agiu sozinho. Lee Harvey Oswald não tinha habilidade para disparar aquele rifle. E o mecanismo do rifle não permitiria que ele disparasse os tiros com tanta velocidade. Mas o que isso significa? Existem tantas teorias quanto suspeitos. A comunidade cubana, o exército, a indústria petrolífera, a lista não acaba. Nós podemos jamais saber a verdade completa sobre estas histórias. Por outro lado, talvez já saibamos de tudo. É o que faz delas as 10 maiores conspirações de todos os tempos. Arquivos confidenciais.